Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 de Levítico, encerrando aqui a seção que vai do capítulo 18 até esse capítulo 20, que trata das leis morais. E hoje nós falaremos nesse capítulo 20, que aborda leis anteriores que aqui são repetidas nesse capítulo, só que agora com as devidas punições para os infratores. Então, dessa forma, se o homem não fosse impedido de pecar pelo temor a Deus, que ele pudesse ser impedido pelo temor à punição prevista na lei. Vemos que a repetição das leis aqui não é desnecessária, mas mostra a importância e a devida atenção a ser dada ao que Deus estava dizendo. Em Filipenses 3:1, o apóstolo diz: "Não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, isto é segurança para vós." Quando chegamos no versículo 1 até o versículo 9, vai tratar de 3 pecados que levam o infrator a uma terrível punição. O primeiro pecado são quando os pais sacrificassem os seus filhos a Moloque, os versículos 2 e também o versículo 3. Aqui mostra um dos atos mais absurdos que o homem influenciado pela idolatria pode cometer. A que ponto chega o homem de queimar crianças no fogo para honrar a um Deus infame? Esses adoradores seriam piores do que os animais. O homem está fora da razão e do afeto natural. Para este ato, o homem era punido como um assassino e ele seria também condenado à morte. E ainda que o homem escapasse da justiça dos homens, ele não escaparia da justiça divina, pois no versículo 3 o Senhor diz: "Eu porei a minha face contra este homem." Aqui nós observamos que, ao contrário dessa prática, a vontade de Deus é que os pais cuidem e ensinem os seus filhos no caminho direito, como está escrito em Provérbios capítulo 22 e o versículo de número 6. O segundo pecado é quando os filhos amaldiçoam os pais. É o que está no versículo 9. Os filhos que assim fizessem, eles estavam em primeiro lugar descumprindo o 5º mandamento e desonrando também a ordem do Senhor. Vemos que o próprio Jesus, ele confirma o dever de honrar pai e também a mãe. É o que está escrito em Mateus 15, do 4 ao 6, e também Lucas 18, e o versículo de número 20. O terceiro pecado está no versículo 6 e também no versículo 27, se referindo a pessoas que consultam alguém com espírito de adivinhação ou também de encantadores. Isso aqui representa uma contaminação espiritual. É buscar as forças ocultas do adversário. E aqueles que assim fazem estão transferindo ao inimigo a honra que pertence somente a Deus. Veja que estes males de sacrificar crianças aos espíritos, maus tratos dos filhos aos pais e também busca por adivinhos e encantadores ainda persiste nos dias de hoje. Então Deus sabia dos males que essas coisas causam à família e à sociedade em geral e à vida espiritual do homem. A partir do versículo de número 10, vemos várias situações de pecados sexuais. No versículo 10, temos o caso de adultério, que era um crime punível com a morte. Diz o texto que o adúltero e a adúltera deveriam ser sentenciados à morte. É um pecado também que ainda hoje tem destruído muitas famílias. É claro que com o arrependimento é possível sim o perdão de Deus, mas mesmo assim existem muitas situações e muitas vezes as consequências são danosas por esse tipo de ato. Vemos que com a mulher adúltera que foi levada até Jesus, está registrado em João, no capítulo 8, Jesus não condenou aquela mulher ao apedrejamento, mas ele disse para ela: "Vai e não peques mais." No versículo 11 a seguir, desse capítulo de Levítico, nós vemos aqui punição aos praticantes dos casos de incesto, homossexualidade e bestialismo. O versículo 23 deixa claro que essas condutas são contrárias à vontade de Deus
e que são males característicos de uma comunidade ou de um povo repudiado por Deus e que está distante de sua presença. Hoje nós vivemos em uma sociedade em que o homem é livre para escolher as suas práticas, inclusive muitas vezes amparado por leis. Mas é importante lembrar que o homem não tem a mesma liberdade para escolher as consequências dos seus atos. Hoje, os que estão envolvidos por essas práticas precisam abandonar suas paixões, arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Deus e passar a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Assim como Jesus perdoou a mulher adúltera, também ele está pronto a perdoar a todos aqueles que se arrependem de todos os demais pecados. Em Cristo, a mensagem continua a mesma: vai-te e não peques mais. Ressaltamos aqui que a vontade de Deus é que cada homem possua o seu vaso em santificação e honra, como convém aos santos. Finalizo aqui com o versículo 26, que está de acordo tanto com os ensinamentos de Cristo, quanto também o ensinamento dos apóstolos. Quando assim está escrito: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Pense nisso e que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.